l'árbol milenar e longuinte sagrado. A biografia de l'Oliveira mistura-se com a história de todas as civilizações mediterrânicas. Entre os montes foram os nossos camponeses, com paciência e fé, que levantaram os monumentos que ainda hoje estão vivos. Laborearam terras, arribas e precipícios. Esbarnaram as penhas, levantaram perdões e fizeram patacões. Levaram muitas vezes a terra nas alforjas a lombo de burro ou às custas. Entraram estacas que se faziam oliveiras como santos em altar. A oliveira prende o seu azeite e ensina do perdão divino e rastro de paz. A terra prometida era país de oliveiras, aonde o azeite iluminava os templos. Quando, durante l'arca, Noé já não aguentava a consumição dos animais que iam afiançar a continuidade das espécies, o sinal da vida, bem-lhe numa pitolicha de oliveira que a palomba e a sem fio trouxe-se pendurada no bicho. Não hino da vida, os deuses e heróis que canta a Odisseia cobrem o corpo de azeite perfumado. No jardim das oliveiras, solo essas árvores milenares beloram a agonia de Cristo. Nos templos, sabe-se allá desde quando, da lamparina de azeite salia a chama que assinalava o sítio mais sagrado. Com o cristianismo, o azeite tornou-se a base dos óleos que materializam os sacramentos. Depois de 1000 tormentos, antes em cadeia, malzina ou molho dourado, e agora feito dieta mediterrânica, o sol que calciou a seiva que circula na pissarra funda do Llanos tramontano, como que por magia, transforma estes anos em colheitas de azeite que temos a obrigação de poner outra vez no altar sagrado que sempre lhe pertenceu. Rouba-lhe a calor ao ouro, mas é um ouro que escorre e que se deixa gostar, que é fonte de vida e não mero adorno rígido e intemporal.